Agora são duas mensagens. A primeira agora é você entender a importância de você levar Jesus para casa. Vamos para Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 31 primeiro. Lucas é o quarto livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, aí vem Lucas, capítulo 4, versículo 31. Diz: e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. Jesus curava os enfermos, Jesus expulsava os demônios, mas a parte tônica, forte do ministério de Jesus era o ensinamento. Jesus sabia que o povo sofria por falta de ensinamento. Então ele levava o ensinamento do reino por onde ele passava. Porque quando você ensina uma pessoa, é a máxima que o pessoal costuma dizer: ele dá o peixe e ensina a pessoa a pescar, né? Então Jesus ensinava a pessoa acerca do reino de Deus, como é que se fazia a obra de Deus, como é que se deveria fazer a obra de Deus. Então ele ensinava por onde passava. E eis que, ora, diz assim o versículo seguinte, é Lucas 4, 31, e admirasse a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo. Veja que a Bíblia é bem clara. Era um homem que tinha um espírito de um demônio imundo. E exclamou em alta voz, dizendo: ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Aqui que o diabo queria? Queria mostrar que Jesus não podia estar aqui por ser o Santo de Deus. Mas Jesus não questionou. Sabe por quê? Jesus não condenou, porque ele estava com a verdade. Quando você tem a verdade, você não tem que ficar discutindo. Você sabe quem é você. Jesus veio não como Deus, ele não veio como o Santo de Deus, ele veio como homem. Por isso que ele nasceu de uma mulher. Porque não era, Deus não podia aparecer aqui no meio dos homens. Espera aí, mas esse mundo foi entregue aos homens. Por isso que é o chamado, entenda bem, mistério da encarnação, que Jesus teve que se fazer homem. Porque um homem tinha que morrer na cruz, um homem tinha que dar a vida por nós no Calvário. Mas não tinha um justo sequer. Deus olhando não via esse homem justo. Então o próprio Deus, Jesus não era um homenzinho que Deus tinha no céu, um bebê. Quando nós pensamos em Jesus, nós pensamos no mais novo, né, e Deus o velhinho. Mais ou menos assim na nossa mente, né? Finito, nós pensamos, não, Jesus não é como filho dos deuses, ou dos deuses da mitologia, como Zeus, que tinha tantas mulheres, tinha tantos filhos. Não, Deus nunca teve uma mulher. A própria Maria não foi mulher de Deus, não. A Bíblia diz: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne, pessoa humana, que nós comemoramos agora em 25 de dezembro, o quê? Natal, né? Não vamos questionar o dia, mas então o verbo se fez carne e habitou entre nós. É isso que Jesus veio. Então ele não discutiu com o diabo, porque ele sabia que ele tinha entrado pela porta. Veja que parece que há vamos dizer assim, vamos dizer, contenta, mas não há. Deixa aqui, eu volto já. João capítulo 10, só para explicar isso para você. João capítulo 10. Isso aqui é muito, vamos dizer, profundo o estudo bíblico, né? Bem que você não veio para um estudo, mas é bom ouvir isso aqui. João capítulo 10. Ele diz: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. De quem está falando? Quem é o pastor das ovelhas? Ele mesmo. Mas está dizendo aqui, aquele que entra pela porta. Então ele entrou pela porta, a pastor já entrou. Mas Jesus não é a porta? É, aqui na frente você vai ver, versículo 9, Jesus dizendo: eu sou a porta. Mas como é que ele é a porta e entrou pela porta? Não. A porta para entrar, entenda bem, no mundo dos homens, é o nascimento de mulher. Por isso que ele teve que nascer de uma mulher. Ele nasceu. Maria foi única, não existe outra. Não existe outra. Eu até brinco com a juventude, que eu faço uma moça chegar em casa e falar que encontrou um anjo, que um anjo falou: disse, pode contar outra, que não existe outra Virgem Maria. Nem vai ter, não existe, só teve uma só existiu uma Virgem Maria. Mas ele então diz no versículo que ele entrou pela porta, que é a porta que é o nascimento de mulher. Ele entrou nesse mundo de maneira legal. Ele entrou nesse mundo, então,
por Maria, entrou por uma mulher. Claro que ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Nenhum homem tocou em Maria para Maria ser mãe de Jesus. Não, foi obra e graça do Espírito Santo, mas nasceu da mulher. Então isso aqui está resolvido. Voltando lá, Jesus não discutiu com o diabo, porque ele tinha a verdade. Quando você tem a verdade, você dá a ordem, se mantém e pronto, não precisa ficar discutindo. Aí ele diz assim, o diabo falou naquele momento, tentando confundi-lo. E o que ele fez? Não fez nada, só assim, Jesus o repreendeu, versículo 35 de Marcos 4. Jesus o repreendeu, dizendo, cala-te e sai dele. E o demônio, lançando por terra, no meio do povo, saiu dele, sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam uns e outros, dizendo, que palavra é esta, que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem. Estavam perplexos. Versículo seguinte, a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. Essa é a nossa mensagem primeira agora. Que quem nós estamos levando para casa? Estamos levando Jesus para casa? Ou estamos levando o ensinamento religioso? Ou estamos levando outras coisas para casa? Quando você leva Jesus para casa, é diferente. Mas por que o Pedro levou Jesus? Pedro viu o que Jesus fez naquela sinagoga. Eu lembro quando eu cheguei na igreja, pessoal. Eu já tinha ido na igreja algumas vezes. Primeira experiência assim, que eu lembro de ter ido eu mesmo, por minha conta, numa igreja, não era nenhuma igreja, foi em 1974, eu tinha 15 para 16 anos. A aeronáutica ministrou um curso do Senai, e eu fazia lá. Então, além de ter o Senai, o curso, nós tínhamos aquela ordem unida, tinha física, tudo aquilo, né? Aquele lado militar, todinho. Eu estudei lá um ano, estudando. Na hora do rancho, o que é o rancho? Na hora do almoço, na hora do rango, né? Nós tínhamos um rancho que era o refeitório grande mesmo, que era para soldados, cabos e civis. Nós almoçávamos nesse aí, tomávamos café da manhã também ali. Tinha o outro que era dos suboficiais, né? Sargentos e suboficiais. E tinha outro que era dos oficiais, aí, mas eu não lembro agora. Mas era um auditório grande mesmo, um refeitório grande, onde estavam os soldados, cabos, e nós tomávamos café ali. Depois do almoço, nós tinha um auditório, onde era ministrada, entenda bem, uma pregação da palavra de Deus. Ainda lembro do moço que fazia, 1974, quantos anos tem, você vê? Tem 48 anos isso, né? 48 anos atrás. Quer dizer, para essa garotada que nasceu agora, isso é uma eternidade, para nós está na memória ainda. Aí era um suboficial chamado Jesus, o sobrenome dele, que era chamado nome de guerra. Ele era baixinho, tinha assim tipo um bigodinho, e ele que ministrava, ele que dava a palavra. Até sonhei com a minha salvação e tudo, só para contar a experiência que eu tive com Cristo. Aí fui lá a primeira vez. Depois daquilo, nunca mais fui a uma igreja que eu lembre. A não ser quando uma irmã casou, né? Não, minha irmã casou foi antes, eu tinha ido já em casamento, mas nunca fui para assistir curso, só essa vez. Os anos se passaram, me envolvi mais, já bebia, me envolvi mais, me tornei alcoólatra mesmo, pinguço mesmo de beber, de dia e de noite, mão tremei, tudo. Até que minha mãe começou a ir à igreja, no final de 77, de vez em quando eu ia numa que ela mandava. Eu não lembro nada do que o pastor falava. Nem lembro o local direito, só lembro de um que era um cinema em Marechal Hermes, que eles faziam lá uma campanha e eu fui lá, só fui para dar satisfação à minha mãe. Entrei fumando e saí fumando, não dei nada. Mas o dia que eu entrei na igreja e eu vi, era uma terça-feira, tinha pouquinhas pessoas na igreja, e o pastor não era nem o pastor, era auxiliar, um dos obreiros que fazia a reunião. Ele fez com muita fé, ele orou, expulsou demônios, eu manifestei demônio, era endemoniado. O demônio foi expulso. Cheguei em casa, o que eu levei? Levei Jesus para casa. Cheguei em casa, falei para minha mãe e uma irmã, agora eu vou ficar firme. Na quarta eu tinha que fazer os exames, não fui. Na quinta eu fui e manifestei de novo. Na sexta-feira manifestei, também foi a última vez que eu fui para ser liberto mesmo. Mas por que eu estou falando isso? Que naquele dia eu levei Jesus para casa. Você está levando? Quer dizer, eu passei para eles, para minha mãe e minha irmã, o que Jesus tinha feito comigo, o que eu tinha sentido, o que eu tinha acontecido comigo, o poder de Deus que eu vi ali, aquela coisa ruim que estava em cima de mim sendo expulso. Você está levando isso para casa? Ou as pessoas nem sabem, ou você até esquece. Não. Nós precisamos disso, porque a família vai. Aí diz o versículo assim,
Ora, levando-se Jesus para a casa de Simão, a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Aí você começa a abençoar as pessoas que estão dentro da sua casa. Você começa a abençoar as pessoas que estão dentro da sua, que estão na sua família. E inclinando Jesus para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. Ah, pastor, mas também teve um privilégio muito grande. Mas Jesus está em mim, está em você hoje. Você já se inclinou para alguém, você já orou pela alguém da sua família, você já repreendeu a febre ou o demônio, alguma coisa de alguém da sua família? Lá, veja o versículo 37, que a sua fama se espalhava. Qual é a fama nossa dentro de casa? Ali não temos. Por isso que nós estamos orando talvez muito e estamos tendo poucos resultados, porque não conseguimos levar Jesus para casa, porque as pessoas nunca viram uma manifestação de Deus. Nós nem falamos das manifestações de Deus que acontecem na igreja, dos testemunhos que ouvimos, das coisas que acontecem. Irmão, nós precisamos de falar mais. Eu vou falar mais na segunda parte sobre a publicidade aos feitos do Senhor, mas depois eu falo. Tu fala agora de casa, da família. Tem alguém com muita febre, alguém com muito ódio, alguém com muito vício, alguém muito preso pelo diabo. Irmão, você tem um nome de Jesus com você. Você tem Jesus, tem que levar Jesus para casa. As oportunidades vão surgir. Talvez, eu lembro da mocidade da igreja, a gente fazia um rodízio, não tínhamos tantos jovens na igreja. Cada semana ia na casa de um, fazer visita, orar e tudo. E como valeu, o pastor Zelino, é nosso pastor, hoje em Madureira, onde eu me firmei, eu fui pastor lá também, na estrada do Portel 215. Quando eu fui na casa dele, ele não era nem evangélico, ele era, a família era, o irmão dele se batizou, no mesmo dia que eu me batizei. Esse rodízio de jovens que ia nas casas, nós íamos lá, fomos na casa dele. Eu lembro que ele era até dono de um conjunto de música, um grupo de música chamado Pique Samba Show, pagodeiro, tudo. Então, mas aquela semente foi ficar plantada lá. A mãe dele, que teve uma experiência fantástica com Deus, a família dela era toda evangélica, de outro ministério, mas ela não era. Ela morreu, pessoal. Esse testemunho um dia ele pode dar para vocês. Ela morreu de ficar na pedra do necrotério do hospital. A família preparando o enterro já, os irmãos oraram, ela voltou. Mas ela não se converteu ali não. Ela se converteu anos depois, quando o Zelino já era pastor de Franca, que foi lá de pastor de Franca, quando eu também já fui pastor. Ele foi pastor de Franca depois que ela se converteu. Mas eu estou falando dessa visita que valia. Ele levava alguém falando de Jesus. Nós temos que fazer isso. Fazer da nossa casa um ponto de pegar. Mas ninguém aceita, então você vai ser a pessoa. As pessoas vão ver, eles não aceitam oração, pastor Jaime, é todo mundo da religião tal. Você começa a mostrar Jesus para eles. Você leva Jesus para casa, e quando Jesus entra em casa, a coisa é diferente. Aí vai ter mais ainda, aí não dá tempo de falar tudo agora. Inclinou-se para ela, repreendeu a febre, essa deixou, e ela, levantando-se, logo servia. Sua família vai servir a Jesus, irmão. Quando vê o sinal de Deus lá, quando vê o poder de Deus operando, quando vê curas, vê milagres, vê a ação de Deus, vê maravilhas. E ao pôr do sol, todos que tinham enfermos de várias doenças, lhes traziam, impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios. Eu pergunto, alguém já levou um doente para você orar? Não, nunca. Sua fama não é boa ainda não. Que isso, pastor Jaime? Não, é que você ainda não tem a fama de um cristão que deveria de ter. Alguém já levou uma pessoa endemoniada com demônio para você orar? Você tem que chegar a isso. Como é que você vai conseguir? Levando Jesus para casa. Não levando de contenta, discórdia, de sabores, não. Levando Jesus, mostrando a sua casa, mostrando a sua família que estar com Cristo é o quê? Comparavelmente melhor. Veja que está dizendo para nós, e ao pôr do sol, todos que tinham enfermo de várias doenças, lhes traziam. Tem que acontecer isso. O pastor Rogério, eu conto que ele estava trabalhando na empresa, uma empresa de confecção de roupas, foi muito famosa aqui em São Paulo. Acho que eu já falei que eu não vejo mais essa loja, era conhecida. Aqui na 24 com a Prada República, tinha 2 lojas delas do lado. Depois eu falo fora do ar para vocês, me lembrem. E não vou falar que pode ter alguma implicação. Bem, ele trabalhava interno lá. E ele estava interno, que não é nas lojas, trabalhava em departamento só, estoque, não sei o que era. A empresa era muito grande. E estava lá no trabalho e manifestou um demônio num rapaz. E o pessoal, tem que chamar isso, chamar aquilo. E o rapaz incorporado lá,
E o Rogério era só membro da igreja, não era pastor, não era obreiro. Ele ficou olhando aquilo e disse: lá na igreja, quando isso acontece, o pastor expulsa em nome de Jesus. Ele falou para o outro amigo: eu vou fazer uma oração. Rogério, não põe a mão nisso não, deixa comigo. Ele era garoto ainda. Ele foi lá: demônio, te repreendo em nome de Jesus, sai. O rapaz saiu, voltou. Ele disse: rapaz, procura uma igreja evangélica, você está com um problema espiritual. Pronto, fez a oração. Mas o que tem? Sempre que alguém passava mal na empresa, chama o crente da seção tal. A fama dele se espalhou. Levavam enfermos para ele, levavam pessoas problemáticas. Está certo, hoje ele é pastor, as pessoas levam para ele orar, mas não era pastor, ele era um membro da igreja. Nós precisamos ver como está a nossa fama. Quando é que nós vamos esquecer? Vamos recapitular tudo, vamos ver Deus operando. Temos que ter experiências com Deus. Pedro viu Jesus expulsando o demônio. Pedro levou então Jesus para casa. Temos que levar Jesus para casa com nossos ensinamentos que nós recebemos, quer dizer, com o nosso testemunho. As pessoas vão ver Jesus em mim, vão ver Jesus em você. As pessoas da casa serão curadas, sinais vão acontecer na família e a nossa família servirá ao Senhor. Não pode ser diferente. Temos que fazer isso, temos que despertar. Falei, podendo, faça até da sua casa um ponto de pregação. E não podendo, faça você um culto. E se ninguém fizer, você faz na sua casa, sozinho, vai louvar a Deus, adorar, trazendo ali a presença do Senhor. Daqui a pouco tem mais.